Antes de começarmos, esse episódio é patrocinado pela PugJobs. A PugJobs é uma plataforma onde você pode encontrar empregos no mundo todo. Lá você encontrará desde vagas para trabalhar remoto, como vagas em empresas gigantes como SpaceX, Nubank, Discord e muitas outras. Além disso, você encontrará dicas prêmios para melhorar o seu currículo. Depois desse episódio, vale muito a pena acessar. O link está na descrição. Agora, sem enrolação, bora lá pro episódio. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pugcast. Meu nome é Lucas, sou host do Pugcast e estou aqui com minha esposa Érica, co-host do podcast. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pugcast. Se vocês escutarem algum ronquinho ou um barulhinho aqui no fundo, é nossa Pug Paçoca. Fala aqui. No episódio de hoje a gente está com um casal de amigos nossos que saiu do Brasil sem se conhecer, são de regiões totalmente diferentes e acabaram se encontrando aqui na Irlanda. Eles casaram e hoje eles têm um canal no YouTube que junto eles compartilham experiências da vida deles na Irlanda e das viagens deles. A gente está aqui hoje com a Giovana e com o Renato. Oi, e aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Obrigada. Pessoal, para a gente começar aqui, se apresentem para os nossos ouvintes quem é a Giovana e quem é o Renato. Eu sou a Giovana, eu saí do Brasil tem 5 anos agora. Eu vim para Irlanda com o objetivo de estudar inglês, melhorar o idioma. E no fim eu sempre tive um objetivo profissional também. E na minha trajetória aqui as coisas foram acontecendo, depois de muitas correrias, muitos altos e baixos, eu acabei conseguindo um visto de trabalho e foi assim que eu acabei conhecendo o Renato também, ficando aqui na Irlanda, e acho que é isso. Bom, eu sou o Renato, eu vou fazer 4 anos aqui na Irlanda agora em maio. Eu vim pra cá com um trabalho e só. Eu acho que eu nunca tive um sonho, uma vontade de morar fora do Brasil, mas quando eu recebi a oportunidade foi aquele... Tipo, eu vou, vamos ver o que vai acontecer. E vim. E, bom, desde que eu vim aconteceu muita coisa, conheci a Gi, continuo trabalhando, estamos juntos aqui até hoje. Acho que é isso. E um pouquinho assim da formação profissional de vocês. Vocês trabalham com o quê? O que vocês fizeram de graduação no Brasil ou aqui na Irlanda? Eu sou formada em publicidade e propaganda no Brasil mesmo. Tenho planos de fazer uma pós ou um mestrado ainda aqui na Irlanda, ainda não consegui realizar porque a vida aqui é muito corrida, né? A gente sabe disso, mas eu trabalho na minha área. Hoje eu trabalho numa empresa de construção civil e eu sou a gerente de marketing da empresa. Bom, a minha formação é uma loucura. Eu comecei minha vida acadêmica fazendo engenharia de computação. Eu já trabalhava nessa época como programador. Bom, eu era jovem ali, 18, 19 anos, não gostava muito do curso e decidi parar de fazer engenharia de computação e decidi fazer psicologia. Cheguei a fazer 2 anos de psicologia, mas ainda trabalhando como programador, até que em 2018 eu tive a minha primeira oportunidade de vir para a Irlanda como estudante de inglês. Passei 1 mês em Dublin estudando inglês. E naquela época eu falei, eu acho que eu deveria focar mais na área da programação, né, no desenvolvimento de software. Quando eu voltei para o Brasil, eu pulei fora da psicologia e decidi fazer engenharia de software, que eu também não terminei, porque eu recebi uma proposta de emprego para uma empresa de São Paulo e decidi aceitar essa proposta de emprego. E, bom, no meio do caminho teve a Covid e no final das contas eu completei meu curso online. Então... Ficou grau aqui da Irlanda. Irlanda. Grau aqui da Irlanda com a Gi assistindo. De pijama. Melhor jeito de colar grau. No final das contas eu tenho um curso de análise de sistemas feito online e é isso. Legal. Muito bom. 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 Muito b
Que legal. E a Irlanda, ela foi a primeira opção de vocês na hora que vocês estavam pensando em sair ou simplesmente aconteceu assim? Pra mim, não. Pra mim, eu acho que era uma porta de entrada. A minha opção era a Austrália, mas saindo do Brasil financeiramente é muito mais alto o custo. Então, eu pensei em vir pra cá e trabalhar e levantar um dinheiro e talvez ir pra lá ou ver o que ia acontecer. E o que acabou acontecendo foi que eu fiquei aqui e conheci o amigo, e a gente comprou uma casa. Então, acho que agora a gente vai passar muito mais tempo aqui. Pelo menos 5 anos, né? Que legal. Hoje, ainda em você, como que foi a questão do visto? Você já chegou trabalhando na sua área ou você trabalhou em outras áreas aqui na Irlanda? Quando eu cheguei aqui, o meu primeiro trabalho foi... Eu cheguei na quarta-feira, no sábado eu tava trabalhando numa sorveteria. Tive que limpar freezer, limpar chão, tive que servir um sorvete de casquinha. Não sei se vocês já passaram por isso na vida de vocês, mas é extremamente difícil. E eu trabalhei 2 dias lá, numa sorveteria. Depois eu comecei a trabalhar de garçonete de café da manhã num hotel. Assim, são trabalhos que a gente vê que as pessoas chamam de subemprego, mas eles são muito complexos e eles são muito difíceis de realizar, eles são trabalhos muito humanos. Então, acho que foi, assim, uma grande porta de entrada para mim. Eu pude aprender muito, pude desenvolver o idioma também, porque você tá em contato com pessoas irlandesas mesmo, praticando seu inglês. E depois eu comecei a trabalhar part-time no escritório da Uber aqui. E foi quando eu consegui minha oportunidade de emprego full-time. E aí eu troquei meu visto de estudante para um visto de trabalho, né, que a gente chama de Critical Skills. E foi quando eu entrei na minha área. Isso foi em 2022. E aí desde então eu tenho trabalhado full-time e é isso. E esse processo aí para você conseguir conseguir o visto, né? Você precisou validar diploma, alguma coisa, fazer tradução? Precisei validar o meu diploma, eu fiz a tradução oficial dele, né? Passei ele para o inglês e aí tem uma lista de documentos que você precisa para fazer sua aplicação, mas confesso que achei que era um processo muito mais complexo, não é tanto assim. Até eu mesma fiz a minha primeira aplicação, então eu submeti todos os documentos. Tem uma parte que você precisa especificar a vaga, né, e justificar por que você está contratando alguém de outra nacionalidade que não é irlandesa, mas não achei um processo tão complexo assim. Ah, legal. E voltando agora para a pergunta para o Renato, e a Irlanda para você foi a primeira opção? Olha, não foi a primeira opção. Na verdade, quando eu vim em 2018 para cá, passei um mês lá em Dublin, eu fiquei bastante apaixonado pelo país. Primeiro que eu tive uma sorte tremenda de ter passado um mês praticamente sem chuva na capital da Irlanda, então foi incrível. Olha, né? Legal. Aí é mais fácil se apaixonar, né? É mais fácil se apaixonar. E eu lembro que, um pouco passando a pandemia, o mercado de tecnologia estava bastante aquecido. Eu cheguei a receber vários contatos de algumas empresas de outros países. Eu quase cheguei a fechar um contrato com uma empresa da Holanda. Foi um processo, eu fui até a última etapa, até então eu tinha certeza que ia dar certo, mas no final das contas eles acabaram não me dando uma oferta. E eu lembro que logo depois disso, foi acho que 1 ou 2 semanas, eu recebi o contato dessa empresa da Irlanda, que me trouxe para cá, e acabou dando certo. Eu não estava, assim, procurando sair do Brasil na época, mas eu acho que, como começou a aparecer muita oferta de fora do Brasil, eu comecei a falar, pô, e se eu for? Será que é interessante? Eu comecei a pensar um pouco a longo prazo e acabei falando, vou encarar. Se não der certo, eu volto pro Brasil sem vergonha nenhuma, tentei. Que é normal, muita gente não acostuma, tem gente que sente falta da família, tem gente que sente falta dos amigos, tá tudo bem. Eu vim na cara e na coragem e acabei ficando, acabou dando tudo certo. Bacana, tava descrito mesmo para vocês virem, né, e se conhecerem e é os destinos de vocês dois. Bem legal.
E para você, Renato, o inglês, ele foi uma dificuldade, assim, desde a entrevista até os primeiros momentos aqui na Irlanda? Então, quando eu vim em 2018 para cá, eu estudei inglês e eu voltei com inglês bem, vamos dizer assim, caprichado pro Brasil. Mas quando você não tem a costume de conversar, de usar no dia a dia, você acaba ficando enferrujado. Eu lembro que quando eu comecei a fazer essa entrevista com essa empresa da Holanda, eu tive uma dificuldade muito grande na primeira entrevista, e um entrevistador até falou para mim, olha, eu sei que você sabe inglês, eu sei que você tem um conhecimento técnico, e eu quero te dar uma oportunidade de você treinar esse inglês. Se aqui um mês a gente fazer essa entrevista de novo, você volta com o inglês caprichado? Eu falei, putz, volto. E eu vi isso como uma oportunidade. Eu lembro que até no Brasil, na época, eu procurei uma professora particular para fazer mais para desenferrujar, de treinar a conversação ali. E eu refiz a entrevista com eles e fui super bem. Quando você chega aqui na Irlanda, eu acho que você toma um pouco de choque logo na imigração, né? Porque com certeza. O oficial da imigração já vem com aquele sotaque ali, você fala, putz, eu não sei inglês coisa nenhuma, eu sou uma farsa. O que ele tá falando? Eu acho que no começo é um pouco difícil, sim, até você se acostumar a conversar, você vai encontrar vários sotaques diferentes, mas eu acho que com o tempo você se adapta. No começo foi um pouquinho difícil, mas hoje eu já tô bem tranquilo. Eu erro muito meu inglês ainda, porque eu não tive uma formação de inglês. Meu inglês é bem aprendido sozinho, jogando videogame, usando a internet. Então eu ainda tenho um problema ali com pronúncia, essas coisas, mas eu acho que eu consigo me virar bem aqui. Eu acho que o importante do inglês é você saber se comunicar e as pessoas entenderem o que você quer passar, né? Sim, com certeza. Isso é o mais importante, com certeza. E como que vocês se conheceram aqui na Irlanda? A gente se conheceu na academia. A gente fazia academia num lugar horroroso. Era um porão escuro, sem iluminação. Sério, era horroroso. Mas era na cidade e eu e ele morávamos perto desse lugar. E, na verdade, eu tinha acabado de me mudar, foi quando eu consegui o meu emprego full time, e aí eu comecei a fazer academia de manhã, porque fazia mais sentido com os meus novos horários. E eu morava literalmente, era só atravessar a rua da academia, então eu falei, vou começar a ir de manhã. E aí eu fui de manhã, e aí eu vi o Renato, e aí eu falei, nossa, legal, gostei desse horário, esse horário é bom. E aí voltei de manhã sempre, né? Aí eu acho que depois de uma semana eu vi ele saindo da academia, ele tava vestindo o moletom de uma academia de jiu-jitsu, de um outro brasileiro que a gente conhece aqui, que coincidentemente era meu colega de classe no curso de inglês. E aí eu aproveitei a oportunidade, olhei pro Renato e falei, você conhece o fulano? E o Renato era, sei lá, 7 horas da manhã, tava de fone, tirou o fone, olhou pra mim, assim, com toda a simpatia do mundo. Aí eu falei, caraca, por que eu fui abrir minha boca, né? Aí eu falei, você conhece o fulano? Ele falou, sim, conheço. E ficou um silêncio. Legal. Ficou aquele clima tenso, assim, mas a gente trocou uma ideia, a gente conversou um pouco. Mas tava bem, assim, hostil o clima, a gente já tava saindo da academia, a gente tava lá de fora, tava chovendo, tava ventando, clássico, né? E aí eu fui pra minha casa, ele foi pra casa dele, aí a gente se seguiu nas redes sociais. E estamos aqui. A gente começou a trocar direct, aí acho que, tipo, no dia que a gente começou a conversar, a gente já falou de num date, e aí a gente foi, acho que no dia seguinte. Acho que foi. E aí você tava mal, você quer contar essa história? Não. Essa história é maravilhosa. Eu não sabia se eu ia ficar com febre, aquele calafrio no corpo, eu falava, nossa, eu vou desmarcar. Só que eu falava, não, mas desmarcar, não, eu vou. E eu fiquei o dia inteiro nesse sentimento, eu falei, quer saber, eu vou. E acabei indo, ainda bem que eu fui. O que, conhecendo ele hoje, assim, eu admiro muito, porque quando ele tá a gripe de homem, quando começa a bater nele, ele se intoca e Mas é que vocês mulheres não entendem que na gente a gripe pega muito mais forte. A gripe de homem, né? E aí chegou uma hora no meio do date, assim, que ele olhou pra mim, primeiro date.
Ele pálido, assim, olhou pra mim e falou: ai, acho que eu quero ir pra casa, não tô me sentindo muito bem. E eu falei: caraca, eu devo ser muito chata mesmo, não é possível. Menino trêmulo. Mas a foto tava ruim mesmo. Ele foi pra casa, no outro dia a gente conversou e deu tudo certo, casamos. E depois dessa história maravilhosa aí de como vocês se conheceram, super romântica, fala pra gente como que foi essa decisão de vocês casarem, como que foi o processo, vocês casaram aqui na Irlanda, casaram no Brasil, como que foi isso? A gente casou no Brasil mesmo, a gente foi pra lá, a gente vai fazer 2 anos de casamento semana que vem, inclusive, é bem recente ainda, né? Mas acho que a gente tinha muitos objetivos em comum e muitos planos em comum, e a gente sabe que aqui na Irlanda, principalmente essa parte de burocracia, a gente já pensava em comprar uma casa, então é mais fácil quando você é casado, toda a questão de documentação, comprovação financeira. Então a gente analisou, colocou tudo numa balança, e a gente morava junto de aluguel já, então a gente meio que já tinha uma vida de casado, né? Só não tinha oficializado num papel. E a gente foi pro Brasil, fez uma pequena cerimônia lá com a família, né? A gente não fez grande festa, assim, a gente fez o civil, o cartório, aí a gente fez um almoço, mas acho que foi bem gostoso, assim, foi bem a nossa cara também, né? Uma coisa mais íntima com a família. Sim. E o engraçado é que quando a gente estava já falando, né, de casar, que a gente ia pro Brasil, precisava marcar essas coisas. E, bom, é tudo burocracia, né? Você precisa ir lá no cartório, agendar, tudo mais. Sim. E, no final das contas, quase que o meu pai e o pai dela que foram casar, gente. Porque eles tinham nossa procuração de planos poderes pra gente, então eles poderiam fazer pela gente, né? Mas, no final das contas, meu pai conseguiu agendar Ele conseguiu ir lá no cartório, agendou para um dia que a gente ia estar lá na minha grandíssima cidade de Batatais. E aí acabou dando tudo certo. Bem legal a história de vocês, gente. A gente sabe, a gente que mora aqui na Irlanda sabe o quanto é intenso, né? Quando a gente vive aqui, né? Os dias passam muito rápido e as coisas vão acontecendo. É bem isso que vocês falaram, né? Tipo, já casaram, já estão realizando os sonhos de vocês. Mas eu gostaria de saber, né? De que cidade que vocês são do Brasil? Eu vim de Joinville, Santa Catarina. E aí, eu vim de Batatais, uma cidadezinha no interior de São Paulo, ali entre Ribeirão Preto e Franca, de 60 mil habitantes. E pertinho ali de Minas Gerais também. Sim, bem legal. E como que surgiu a ideia de vocês de criar o canal no YouTube? A gente viajava muito, né? A gente sempre gostou muito de viajar. Acho que foi algo que, desde que a gente se conheceu, assim, a gente encaixou muito. Essa questão de ir para os lugares, às vezes ir sem plano, bater perna, conhecer, provar comida, se arriscar no idioma e, sabe, ter experiências diferentes. Até que uma amiga nossa começou a falar assim: por que vocês não criam um canal? Também com questão a Érica, né? Eu conheço essa amiga. Podcast. Mas ela falava assim, em tom de brincadeira, e a gente falava: não, a gente vai gravar, a gente vai fazer. E aí, eu tenho até um vídeo no meu celular engraçado que a gente fez uma viagem, foi pra Manchester, né? Que a gente fez um vlog no meu celular. Tem, sim. A gente saiu e a gente ficou um pouco assim, a gente bebeu um pouquinho e a gente tava engraçado. E eu puxei o celular e falei: vamos gravar um vlog. E, tipo, assim, 23 minutos muito engraçado. Um dia a gente vai mostrar pra vocês. Quem sabe a gente libera aí no YouTube também pra vocês verem. Isso, libera pra gente assistir. Mas a gente fala, tipo, nosso vlog, nosso canal, e nem existia nada ainda. Eu acho que é engraçado também, é que em 2022... foi em 2022 ou 2023 que a gente passou o Ano Novo em Praga? Foi de 22 pra 23. 22 pra 23. A gente nem tinha ideia do canal, só que a gente gravava brincava. Várias coisas. E tem algumas gravações da gente falando: não se esquece de se inscrever no canal, hein? E não tinha nessa época ideia de ter o canal. E eu acho que a virada mesmo que a gente decidiu criar foi que a gente planejou a viagem pra Costa Amalfitana. E quando eu fui pro Brasil, que a gente foi pro Brasil, que a gente casou e tudo mais, eu achei uma GoPro
minha que eu tinha, e eu tinha uns equipamentos dessa GoPro, uma GoPro muito antiga. Pô, já que a gente vai pra Costa Amalfitana e a gente vai alugar uma scooter, eu já pensei na minha cabeça, pô, vou colocar a GoPro no peito, vou fazer uma filmagem e postar no YouTube. E eu tô rindo porque as filmagens da GoPro no peito, vocês não têm ideia, só dá pra ver o velocímetro da moto, não dá pra ver mais nada. Tanto que o nosso vídeo da Costa Amalfitana, ele virou o que virou justamente porque as filmagens que eu tava planejando fazer não deu certo. Então eu falei, putz, só que na hora eu falei assim, mas eu quero lançar um vídeo sobre, eu quero fazer alguma coisa, gravei tanta coisa, a gente tinha tanta filmagem da Costa Amalfitana, eu falei assim, agora que a gente já tem essas filmagens, vamos postar. A gente usou os recursos que a gente tinha naquele momento, né? A gente filma muito com celular e foi assim, foi muito cru mesmo. Não foi nada planejado, não tinha script. A gente só saiu filmando e no fim, né, colocou o vídeo junto. A gente foi para nosso plano B, porque a gente tinha várias, tipo assim, partes do vídeo, mas não tinha uma narração, não tinha uma história. E aí a gente decidiu ir no parque aqui na nossa cidade para gravar esse vídeo. E isso a gente tava comemorando nossa lua de mel, né, na Costa Amalfitana. E na gravação do nosso primeiro vídeo do casal, a gente já quase se divorciou. Muito... O Renato não conseguia falar, não conseguia acertar uma palavra. A gente tinha um roteiro pra seguir, ele errava tudo. E eu já tava, meu Deus, eu não vou gravar mais isso, eu não quero ter canal, eu não vou fazer isso. Eu fiquei estressada. Aí começou a chover, aí a câmera caiu do tripé. Tipo assim, tudo de errado que podia acontecer, aconteceu. Mas aí hoje o vídeo tem, sei lá, mais de 10 mil visualizações. Eu acho que tá nos 14, 15 mil, é o nosso vídeo que mais tem visualização. E quando a gente assiste ele hoje, é um vídeo muito legal de assistir, porque ele é rápido, ele é dinâmico, ele explica tudo. E tipo, a gente genuinamente tá bem no vídeo, né? Se você olha, você não imagina o que aconteceu por trás. É muito engraçado, a gente assistiu esse vídeo e a gente nem imagina que por trás aconteceu tudo isso, né? Mas foi o começo, vocês nasceram pra isso, eu já falei isso pra vocês, hein? Continuem. Essa sua amiga que fez você abrir um canal no YouTube fez eu abrir um podcast. Ela é uma grande influência, né, Lucas? Ela é boa nisso, ela é muito boa nisso. E ainda relacionado assim ao vídeo de vocês, porque como vocês disseram, esse aí acho que é um dos vídeos mais vistos do canal de vocês, né? Vocês já chegaram a receber mensagens de alguém falando que o vídeo de vocês ajudou em alguma viagem, alguma dica, alguma coisa assim? A gente recebe muito comentário, né? Inclusive nesse vídeo da Costa Amalfitana tem muito comentário de gente perguntando, o pessoal agradecendo, a recomendação que a gente deixou lá de aluguel de scooter, o pessoal que pega roteiro ali também, a gente recebe bastante lá no comentários no YouTube, sim, do pessoal no Instagram também, no muita Instagram, mensagem, sim. né? Recomendação, sei lá, de restaurante que a gente foi, um museu que a gente achou legal. E a gente gosta, né? A gente fica muito feliz, assim, de receber esse feedback, de ver que as pessoas estão em lugares que a gente indicou. Porque é sinal de que você tá sendo visto e... Tipo assim, se a gente tá indicando é porque a gente gostou muito de algo e a gente fica feliz de ver as pessoas passando por isso também. Então é muito bom ter esse retorno. Qual foi a viagem mais incrível que fizeram juntos? Turquia? Eu acho que foi Turquia, né? A gente tava falando disso hoje. Foi uma viagem muito especial, assim. Eu acho que abriu muito a nossa cabeça. A gente fez Istambul e Capadócia. E o nosso plano principal era voar de balão, né? Na Capadócia. Só que a gente sabe que a vida nunca acontece do jeito que a gente quer. O outro é maluco. E nevou assim, extremamente na Capadócia. Do Neida. Não conseguiu fazer o passeio de balão. Eu lembro que no momento que a gente pousou na Capadócia, a gente tirou o celular do modo avião, a gente tinha recebido e-mail que tinha sido cancelado e a gente ia receber o dinheiro de volta. Aí eu chorei, fiquei muito triste, mas eu falei, não, tudo bem, vamos aproveitar do jeito que dá. E a gente tinha alugado uma tour, né, de um dia, assim, que passava em vários pontos da Capadócia. E, cara, a gente fez uma trilha num monastério extremamente não segura. O Renato tava de tênis e tava nevando, assim, mas vocês não têm noção. Tava nevando muito. O Renato dava 2 passos pra frente e 3 pra trás. Eu via só ele escorregar. Falei, meu Deus, a gente vai cair daqui de cima, mas era tão bonito, né? Foi tão legal. Inclusive tem um vídeo no canal dessa viagem. E eu acho que a viagem pra Turquia ela foi bem legal pra gente também, porque quando você viaja pra Europa, por mais que seja
assim, diferente, culturas diferentes, você vai para Itália, Espanha, França, Alemanha, mas no final acaba sendo tudo ali muito parecido, são culturas muito parecidas, construções muito parecidas, e a Turquia é meio que um choque cultural ali, porque você tá indo num lugar que é culturalmente totalmente diferente, começando religiosamente, né? A gente foi no Ramadã para lá, e eu lembro que na nossa primeira noite eles levantam para comer antes do sol nascer, né? Porque eles ficam sem comer enquanto o sol tá no céu. E eu acho que era 4 horas da manhã, alguma coisa assim. Na cidade tem aqueles alto-falantes que fazem a chamada para reza, né? Para acordarem, essas coisas. E assim, só desculpa te interromper, isso é uma coisa de primeira viagem Sim. mesmo. Tipo, a gente não fazia ideia disso. E a gente não pensou na hora de reservar um hotel, de ter, sabe, o discernimento de olhar, é próximo de uma dessas torres, vai ter alguma coisa assim. E eu lembro que na nossa primeira noite, acho que era 4 horas da manhã, começou um canto na nossa janela, assim, a gente acordou assustado, falou, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu abri a janela, tinha um alto-falante, assim, ó, quase dentro do nosso quarto, chamando, eu falava, meu Deus. Mas eu acho que foi uma viagem muito legal por isso, por ser culturalmente muito diferente do que a gente já tinha visto, as pessoas diferentes, a gente viu ali o modo de viver das pessoas. Nunca tinha entrado numa mesquita antes e, cara, tudo muito bonito, é muita história. A gente achou a Turquia, assim, muito rica em absolutamente tudo, inclusive, e principalmente em cultura e história, né? Eu acho que foi isso que e a gente também conseguiu visitar tanto a parte europeia quanto a parte asiática, porque a Turquia é a única cidade que está entre 2 continentes, né? Istambul, desculpa. Inclusive, quem visitar Istambul, não deixe de ir para a parte asiática, porque vale muito a pena. A gente sentiu muita diferença, principalmente em relação aos preços, né? Que o centro sempre vai ser um preço mais caro, é muito focado em turista. Então, a parte asiática é muito o contato com a cultura, assim, real mesmo. E a gente também fez um passeio, né, no Rio. É o Rio Danúbio que passa lá? Não, o Danúbio é Budapeste, né? É o Bósforo. O Bósforo. A gente fez um passeio que tinha jantar, assim, então você fica comendo, e aí tem apresentações, e aí tem danças típicas turcas. Nossa, eu e o Renato, a gente ficou maravilhado, assustado, tudo ao mesmo tempo, porque tem uma dança que ele usa uma saia, assim, o moço, e ele fica girando. Eu juro, gente, não é mentira. Ele ficou uns 10 minutos girando sem parar. E eu falei assim, não é possível. E ele terminou bem. Ele terminou reto. Eu falei, não é impossível. Se eu rolo 10 minutos, eu já caio, imagina. Eu já estaria caída já do chão. Foi bem especial, foi uma viagem bem gostosa. E agora o oposto, qual que foi a pior viagem, assim, ó, que menos vocês gostaram? Olha, eu acho que não tem uma viagem que a gente menos gostou, mas eu acho que um lugar que menos impactou a gente, eu acho que foi Birmingham, na Inglaterra. Sim, é uma cidade que a gente não se sentiu seguro na cidade. A gente viu muita coisa estranha, muita gente estranha. A gente andou por uns lugares assim que a gente, sabe, não se sentiu muito seguro, confortável. Assim, é uma cidade muito legal, no geral, mas assim, não é uma cidade que a gente voltaria, sabe? Sim, ela dá uma sensação esquisita, né? Conheceu e é isso, não tem muita, nem por que a gente voltar, a não ser que tenha algum show, alguma coisa assim. Mas sim. Vamos fazer alguma coisa, vamos viajar, eu acho que Birmingham a gente não voltaria. Entraria na lista, né? Bacana, gente. Ainda falando sobre as viagens, qual é a maior proposta do canal hoje para vocês? O sentimento do canal para vocês hoje? Olha, eu acho que o canal, ele passou por algumas experimentações, né? A gente tentou fazer várias coisas diferentes, que eu acho que o YouTube é uma área ali, é um lugar bem complicado, ele é um lugar que ele te dá muito espaço para você expressar suas ideias, colocar o que você quer ali, experimentar, tudo mais, e nem sempre isso que você tá pensando te dá um retorno ali de views,
torno de curtidas, o que seja. Eu acho que hoje o canal é uma forma mais da gente tentar passar algum sentimento, alguma coisa... É uma coisa mais pessoal, uma coisa diferente. Porque, assim, pra ser sincero, a gente não gosta muito da exposição. Principalmente aí no Instagram, nessas coisas, a gente deu uma afastada ali no Instagram nos últimos tempos, porque a gente percebeu que talvez a exposição demais não era uma coisa que a gente estava gostando. Eu acho que quando a gente postou os vídeos da casa no Instagram, que a gente recebeu muito comentário, umas pessoas mandando umas mensagens, sabe, perguntando onde a gente trabalhava, com o que a gente trabalhava. Pouco invasiva. Um pouco invasiva. A gente percebeu que, cara, a gente não gosta dessa exposição. E querendo ou não, hoje a internet é um lugar para pessoas que se expõem. É para aquela pessoa que acorda e grava um history de bom dia, que mostra o que tá comendo, que mostra o que tá indo para trabalhar. E é isso que as pessoas gostam de ver. Então eu acho que o canal hoje ele tornou um lugar mais pra gente registrar as nossas memórias, e acho que lembranças, né? Um dia no futuro parar e assistir, talvez mostrar para os nossos filhos, tipo, olha que legal tudo isso que a gente viveu, a gente tem história aqui. E eu acho que é passar também o que a gente estava falando antes, né? Coisas legais que a gente vive e repassar essa informação para que as pessoas tenham acesso também. E todo mundo vai ter erro de principiante em viagem, vai esquecer alguma coisa, vai reservar um hotel do lado de uma sirene durante o Ramadã. Então, tipo assim, você passar esse tipo de informação pro próximo. E o YouTube também, eu acho que principalmente para mim, que eu trabalhei um pouco mais nos últimos vídeos, né? Os dois últimos vídeos eu acho que foi uma coisa bem mais... um pouco mais pessoal, assim, uma narrativa, um storytelling um pouco diferente, que eu acho que, voltando nesse ponto de exposição, a gente não quer ser aquele canal que pega a câmera e filma tudo, e fala, e mostra coisas absurdas só para chamar atenção, fazer aquele clickbait e mostrar o que todo mundo quer ver, que é, assim, desgraça, né, sabe? Olha isso aqui. Sim. Sensacionalismo. A gente não gosta disso. Então a gente tenta fazer um negócio um pouco diferente. Os últimos vídeos foi puxando uma coisa mais pro pessoal, uma coisa mais storytelling, narrativo, e tentando passar um vídeo, assim, gostoso de assistir. Não uma coisa que você fique impressionado do lado ruim. Não sei se deu pra entender muito bem. Sim, deu sim. Sim, vocês estão mandando muito bem, gente. Vocês estão deixando a gente com vontade de viajar cada vez mais. Falta só o dinheiro. Um detalhe só. O propósito do canal tá bem legal, assim, do que vocês estão propondo, né, no YouTube. Tá ajudando não só a gente, mas acredito que todas as pessoas que assistem, dá aquela vontade mais de viajar, né, de conhecer lugares novos. Vamos falar um pouquinho sobre a vida aqui fora, né? Morando aqui na Irlanda. Conta um pouco pra gente como tá sendo a experiência de morar fora. Bom, complexo. Como casal. Que é trancos e barrancos, às vezes dá vontade de gritar e sair correndo, mas ao mesmo tempo vale muito a pena. Então, acho que nem o Renato falou mais cedo, cada caso é um caso, e eu acho que existe um tabu muito grande de pessoas... que estão aqui, vão embora e sentem que elas fracassaram. Mas não é pra todo mundo morar fora. Tem pessoas que se adaptam bem e tem pessoas que não, e tá tudo bem. Mas pra gente, eu acho que a gente vem realizando nossos sonhos, conquistando os nossos objetivos. Então, a gente é muito feliz aqui. Tem, claro, muitos desafios. A própria compra da casa, né? Passamos por processos parecidos. Dá Sim. pra cada fio de cabelo na nossa cabeça, um por um, assim. Porque é de ficar maluco mesmo. Mas a gente tem se desenvolvido no nosso profissional. A gente tem tido um bom retorno, né, pro que a gente busca. Então, acho que tem os desafios, claro, mas o lado positivo da balança pra gente é maior. Eu acho que a vida de imigrante é uma coisa, assim, até um pouco
difícil ali de falar sobre. Inclusive, eu estou escrevendo um vídeo para falar sobre isso, falar um pouco desse sentimento de ser imigrante, de ao mesmo tempo de você estar realizando seus sonhos, de você estar conhecendo coisas novas, você estar deixando coisa para trás, deixando de viver algumas coisas que você poderia estar vivendo. E, querendo ou não, isso mexe, né, com a gente estar longe daquilo da onde a gente cresceu, das pessoas que a gente conhece. Mas, no geral, eu acho que a vida da imigrante é sempre uma caixinha de surpresa. Uma caixinha de surpresa. Você está sempre descobrindo coisa nova, vivendo coisa nova. E, assim, são oportunidades que a vida te dá e oportunidades que você tem que abraçar e seguir em frente. E se vocês pudessem falar assim com vocês mesmos antes de vir para Irlanda, ou uma dica para quem está pensando em morar fora, o que vocês poderiam falar para fazer esse processo ser um pouco mais suave, assim? Eu acho que vim de cabeça aberta, vim preparado para o pior cenário possível e para o melhor cenário possível. Muita coisa pode acontecer no caminho, mas eu acho que é ter resiliência para entender que o processo nem sempre vai ser bonito, nem sempre vai ser linear, mas se você tem um objetivo e você busca conquistar algo, vale a pena você passar por isso. Eu concordo com a Gi, e eu só adicionaria que não ter vergonha caso você não se adaptar, não se sentir bem, sentir falta da família, sentir falta dos amigos, não se adaptar à cultura, ao clima principalmente, porque o clima aqui, né, por exemplo, da Europa no geral, mas falando aqui da Irlanda, é muito difícil para quem vem do Brasil. É um país do sol, de calor. Aqui você passa 6 meses com chuva, frio, vento. Então, assim, não tenha vergonha. Se você não se adaptar, cara, volta, tá tudo bem. A vida tá aí pra gente tentar as coisas, pra oportunidades. E se não deu certo tenta outro lugar. Não deu certo na Espanha, na Irlanda, vai pra Espanha. Não deu certo. Sabe, aproveitar. A vida é uma só e vai que vai. Acredita e faça o que você queira fazer. Bem isso mesmo, né? A vida é feita de recomeços. O que vocês mais sentem falta do Brasil, gente? Quer começar? Olha, eu acho que pra mim, principalmente, minha família e meus amigos. Eu acho que é o principal que eu sinto mais falta. De estar ali perto, viver os momentos com eles, saber que a vida tá passando e não estar ali perto é um pouco difícil, né? Mas a vida é isso, né? A gente tem que superar isso. E, bom, eu acho que o sol também. Eu acho que... O sol, sim. Uma coisa que eu sinto muito falta, principalmente agora. A gente tá no meio de março, a gente tá saindo do inverno, então a gente tá naquele... Pelo amor de Deus, implorando por um clima bom, por um calor... Bem sol. Os amigos, família e o sol. Clima, né? Pra mim é o clima também, totalmente. Legal, gente. Agora acho que a gente já vai se encaminhando para as perguntas finais. Acho que foi um papo bem legal assim com vocês. E a gente queria fazer um bate-bola aqui de perguntas rápidas. Pode ser? Vamos. Bora. Um país que está no topo da lista para vocês visitarem. Grécia. Gritei. Pode ser um cada um também, não precisa ser uma resposta só. Japão. Aliás, China. A gente tem falado muito da China também recentemente. A gente estava falando bastante do Japão esses dias, do Japão e da Grécia também. Aí a gente começa a falar, o Instagram começa a recomendar, a vontade vai só aumentando. Exato, cara. Nossa, sempre assim. Eu acho que a gente podia ir junto pra Grécia, hein? Bora? Ou pro Japão. Pronto. E quem que organiza as viagens? Eu. Normalmente. Irlanda. E ela brava comigo porque eu não organizo nada. Você só vai indo, né? Irlanda ou Brasil? Irlanda. Difícil. Eu acho que hoje Irlanda.
Mas eu gosto muito do Brasil. Tá. Eu acho que depende muito ali. Acho que no momento da vida que eu tô hoje, Irlanda. Legal, boa resposta. Qual comida que vocês mais sentem falta? Feijão da minha mãe. Ai, que delícia. Manda o podcast pra sua mãe. A comida da minha mãe também. Pô, mas agora um mamão Ah, também. decente. Mamão papaya doce, bom, assim. sabe? Grande. Sim, bem maduro. Ai, que delícia. Que saudade. Você paga 5 euros no mamão, é pequeno, azedo, duro. Aí você chega no... Caro. Uma manga, então, aquela Não. manga suculenta, nossa. Nossa, na minha casa tinha pé de manga, gente. Eu amava. Aqui. Uma cidade irlandesa. Killarney. Killarney. Legal. County Essa eu acho que a gente visitou, mas bem rápido, né? É, bem rápido. Eu acho que a cidadezinha é mais É muito bonitinha, fofa, assim, ela é bem colorida, ela é bem organizadinha, bem limpa, assim, bem bonita. Vocês vão se surpreender com Drogheda também, gente. É maravilhoso. Brincadeira. Em breve, você. Uma cidade fora da Irlanda. Istambul. Depende, pra morar? Não, os que vocês gostam, assim. Que acha bonito. Barcelona. Barcelona foi minha primeira opção. Eu gosto muito de Barcelona. Acho que Barcelona, quando a gente visitou Barcelona a primeira vez, a gente ficou Foi muito especial. encantado, né, na cidade, querendo morar lá, voltar. A gente ficou lá perto de um hotel, perto da praia, e tinha uma área lá, passava gente com cachorro, andando de skate. A gente falava, nossa, Sim. aqui tem sol, tem praia, tem vida. A gente sentiu isso também, A né? gente ficou também num hotel pertinho da praia e tinha exatamente os mesmos. Se bobear, deve ter sido o mesmo hotel. É. Mas é a mesma vibe, né? De que lá parece que tem vida, assim. E a gente vem pra cá, tá escuro, depressivo. Mas a gente gosta da Irlanda, gente. Não leva a mal, não. E pra finalizar, que país que vocês se veem morando um dia? Na Itália. Itália. E a gente fala bastante de Itália e Espanha. Mas mais Itália, eu acho, né? Né, a gente só precisa ganhar muito dinheiro. Porque o meu plano é aposentar na Itália, plantar minhas árvores de tomate, fazer meu próprio óleo de oliva, meu pão de fermentação natural, ter umas galinhas. Só isso, é bem simples. Uhum. O bom é que dá pra comprar a casa por €1 lá, né? Então, incrível, né? A Itália também é um lugar que a gente se vê, né? Aposentando. Itália, Espanha. País com clima bom, comida O boa. idioma não é tão difícil também, até tem umas similaridades com o português. Sim, bela. Sim, grazie mille. Só isso que vocês sabem. A Gia já tá quase zerando o Duolingo de italiano. Que ela Nossa, tá- eu vou tá fazer pronta. 900 dias de italiano no Duolingo. Caraca, já tá preparada, hein? Tem alguém realmente vivendo o sonho. O mais humilhante foi eu chegando na Itália, nos restaurantes, falando em italiano, né? Porque eu queria praticar meu italiano. Eu falando bonitinha e o garçom respondendo em inglês. Eu falava, não é possível, gente. A humilhação. Bom, acho que é isso, pessoal. A gente agradece vocês por terem participado aí do podcast. Foi um episódio bem legal, bem enriquecedor. E para finalizar, deixa para você, a gente vai deixar o link de vocês do canal do YouTube, do Instagram nos comentários. E a gente agradece mais uma vez aí a participação de vocês. Foi muito legal. A gente que agradece a oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre a gente, um pouco do canal, um pouco do Instagram. Sempre bom ter esse espaço também para colocar um pouco aí, as pessoas entenderem como que a gente pensa, como que é, né, nossa vida também um pouco fora ali do que a gente passa nas redes sociais. Muito obrigada pela oportunidade de dividir isso com vocês também um pouco mais. É sempre bom, né, a gente trocar essas ideias e a gente tá muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, gente. A gente é muito feliz por ter aceitado o convite, né, de estar aqui conosco. E vocês são muito especiais pra gente, uma inspiração.
Vocês também. Este episódio teve o patrocínio da PugJobs, a plataforma global de oportunidades profissionais. Se você quer encontrar vagas no mundo todo e melhorar seu currículo, acesse PugJobs e dê o próximo passo na sua carreira.